20h17, programa Boa Vida ao vivo. Hoje falamos sobre o câncer infantil. Nossa convidada é a doutora Loreta Soares. Ela faz parte da equipe do Araújo Jorge, da ala pediátrica do Araújo Jorge, e também da equipe do ONCORD, congelamento de células-tronco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre células-tronco. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Como é que está a questão de tratamento para crianças portadoras de câncer na infância? Não, crianças portadoras de câncer. O tratamento nos últimos 30 anos melhorou muito. Então, por exemplo, a leucemia linfóide, a gente tem uma sobrevida em torno de 70% a 80%. Isso foi uma grande conquista. O tratamento vai variar muito de acordo com o tipo do tumor que a criança está desenvolvendo. Mas o que mostrou essas mudanças de 30 anos para cá? A primeira coisa foram as técnicas radiológicas que melhoraram muito, exame de ressonância, tomografia. A outra coisa, surgiram quimioterápicos novos, que também puderam melhorar a sobrevida. A radioterapia tem estudos que vêm diminuindo dose para melhorar a qualidade de vida nesses pacientes. E melhoras também das técnicas cirúrgicas. Mas o fundamental foi a formação de grupos cooperativos que montam protocolos. Então, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, ela estruturou, e a maioria dos nossos protocolos são protocolos brasileiros, que a gente... que se montam grupos cooperativos para organizar esses protocolos, e aí a gente consegue incluir em diversos serviços do país vários pacientes. Então isso dá um retorno muito grande. Troca de informação, tem reuniões a cada 2, 3 meses. Então a gente vê o protocolo antigo, o que foi de melhor, o que precisa melhorar, e a gente faz adaptações. Então você pode, por exemplo, pegar um caso seu aqui e discutir com uma pessoa, por exemplo, de São Paulo? A gente envia dados, isso. É um banco de dados que a gente inclui o paciente no protocolo e a gente envia, e depois a gente faz uma análise. Então isso foi muito bom, porque como é uma doença teoricamente rara, não é uma doença muito frequente demais, quantos mais serviços de oncologia no país participar, isso ajuda muito, porque maior número de pacientes vai ter. Você tem mais ou menos a incidência de quantas crianças do Araújo Jorge se curam? A nossa estatística de cura é igual à estatística do Brasil inteiro. Então, por exemplo, e do mundo também, eu posso falar. A leucemia está em torno de 80%. E o câncer nos ossos? O câncer nos ossos, assim, vai depender muito se o paciente chega metastático ou não. Se ele não é metastático, é em torno de 60% de cura para um osteosarcoma. Mas se chega metastático, como para qualquer tumor, aí piora um pouquinho a sobrevida, né? Voltando um pouquinho à questão da leucemia, você que é uma das integrantes da equipe do ONCORD, congelamento de células-tronco, tem como, por exemplo, o César Bariani, que esteve aqui a semana passada, falou do transplante autólogo, é isso que se chama? Que é a pessoa, através do seu próprio sangue, ela faz circular o sangue por uma máquina, não é isso? E volta para ela, e com isso ela consegue trabalhar as células da medula óssea, é assim? E fala sobre o transplante autólogo. Na verdade, assim, nas leucemias, o melhor é que a gente consiga um transplante de um outro doador, por exemplo, um irmão que seja compatível. Tem alguns casos que são casos graves que a gente não consegue o doador, a gente pode indicar para alguns casos específicos o transplante autólogo. O que é o transplante? Aqui? Faz aqui em Goiânia. O que é o transplante autólogo? A gente vê se a medula óssea do paciente está limpa. Se estiver limpa, sem a doença, a gente faz uma quimioterapia que aplasia e na recuperação a gente colhe o CD34, que é a célula jovem desse paciente, e a gente armazena. E aí, ou seja, armazena o sangue da medula desse paciente. Daí, num próximo etapa, ele pode ir para a quimioterapia do transplante preparatória, aplasia toda a medula, destrói a medula, e a gente infunde como se fosse uma transfusão sanguínea, uma bolsinha da própria medula dele, que é o sangue colhido da medula óssea do paciente. Chances disso dar certo? Assim, todo transplante, paciente que leucemia, ele tem uma grande chance de curar sem o transplante. Nos casos, o transplante ele é indicado com casos de recaída. Em recaída, 50% mais ou menos de sobrevida com o transplante. As crianças respondem melhor a tratamentos com quimioterápicos na radioterapia do que os adultos?
Responde. A criança responde muito melhor à quimioterapia do que alguns casos oncológicos de adultos. Ela também tolera muito melhor o tratamento. A gente consegue usar quimioterapias em altas doses, que às vezes um adulto não toleraria porque a medula óssea é jovem, então ele recupera mais fácil. E agora, a radioterapia é uma grande discussão, porque, por exemplo, para tumor cerebral, a gente ainda não consegue ficar sem a radioterapia para vários tipos de tumor cerebral. E a radioterapia, hoje tem se estudado doses maiores de quimioterapia com a intenção de diminuir dose de rádio. Entendi. Porque para tentar evitar sequela tardia. A radioterapia, muitos anos atrás, cerca de 30 anos atrás, eu sei que a radioterapia destruía não só ali o tumor, mas toda a vizinhança ali também, tudo que estava sadio também acabava sendo afetado. A radioterapia desenvolveu a ponto de ir direto no tumor? Melhorou muito. Hoje a gente tem aparelhos muito modernos e hoje a gente tem a implementação, dependendo do tamanho do tumor e da indicação do tipo histológico também, a gente pode fazer a radioterapia estereotáxica fracionada, que você só faz a radioterapia onde é o leito tumoral. Então isso melhorou demais a questão de efeitos tardios, né, a sobrevida com uma qualidade de vida, que é a luta nossa para a gente curar o paciente. Ou seja, o grande lance quando se trata de câncer infantil é o diagnóstico precoce, repetindo isso mais uma vez, porque eu acho extremamente importante que a gente que tem filhos pequenos, a gente que é rodeado de crianças, a gente ficar esperto com relação a esses sinais. Vamos repetir mais uma vez, doutora? Por exemplo, a criança com gânglios. A mãe, como é que a mãe deve se posicionar diante de um gânglio? Ela deve levar a um oncologista pediátrico, mesmo que seja, de repente, uma adenoide crescida, alguma coisa assim? É importante a gente falar que, assim, todos os sinais iniciais de um câncer, eles vão ser sinais habituais de doenças comuns, como você falou. Então, por exemplo, a criança tem muita infecção de vias aéreas, então é comum a criança aparecer com gânglios aumentados, principalmente na região cervical. Qual que é a preocupação? Se esse gânglio for um gânglio mais endurecido, maior que 1 centímetro, é um gânglio que vem crescendo com o decorrer do tempo, isso é um sinal que a gente preocupa, porque às vezes o paciente tem gânglios, mas são gânglios fibroelásticos, móveis, de tamanhos pequenos, que não são sinais de malignidade. Então, todo aquele gânglio que for grande, endurecido, aderido, que vem crescendo, a gente precisa realmente investigar. A questão da barriguinha grande também é muito comum, câncer dos rins, ou então nas alças intestinais, não é? Isso. A pessoa pode estar com verminose, mas também pode estar com uma doença mais grave. Isso. O tumor de Wilms, que é o tumor renal, ele é o câncer mais comum intraabdominal na faixa etária pediátrica. E às vezes o diagnóstico é feito pelos próprios pais. Na hora do banho, eles vão dar o banho, sentem a palpação, uma massa na barriga. Então, por isso que é importante reforçar. É na lateral ou é na barriguinha mesmo? Ele fica um pouquinho atrás e às vezes pega a massa também aqui nessa parte anterior. Cresce rápido? Cresce rápido. E a massa é dura? A massa ela é dura, ela não é móvel com a respiração, mas você consegue delimitar ela bem em determinados tamanhos. Uma questão também que é extremamente importante é a questão da visão, o distúrbio da visão prolongado. Eu conheço casos de uma pessoa que sofreu muito na faixa dos 12, 13 anos, que foi descoberto um tumor entre o nervo óptico e a glândula pituitária.